Você tem orado com dedicação, mas algo parece estranho. Será que algo está bloqueando suas orações? Imagine enviar uma mensagem de texto, mas ela nunca ser entregue. Será que nossas orações enfrentam problemas parecidos? Existe uma conexão mais profunda esperando por você na sua vida de oração. Vamos descobrir as respostas para essas perguntas enquanto mergulhamos nesse assunto. Oração hoje. Mas antes, vamos pedir a Deus que nos dê sabedoria. Pai do céu, obrigado por estar aqui conosco. Obrigado porque o Senhor quer nos atrair para si e nos conceder uma experiência espiritual rica e significativa contigo. Em nome de Jesus, amém. A oração é uma das armas que Deus nos deu no conflito entre o bem e o mal. Eu vi isso de perto. Lembro de uma ocasião na Índia em que íamos batizar cerca de 500 pessoas. Sabíamos que não poderíamos batizá-las na cidade de Chennai. Chamaria muita atenção e militantes hindus ficariam extremamente irritados e reagiriam. Então alugamos ônibus e levamos essas 500 pessoas. Saímos da cidade, cerca de 2 horas, até um pequeno acampamento adventista para batizá-las lá. Na manhã seguinte ao batismo, era um domingo de manhã, o presidente da conferência me ligou e disse: Pastor Mark, temos um problema. Eu disse: qual é o problema? Ele disse: um dos ônibus se perdeu. E, ao se perder, havia 22 pessoas nele que não foram batizadas e querem ser batizadas esta manhã. Você pode vir para o batismo? Eu disse: ficarei feliz em ir, mas você sabe, nosso avião parte. À tarde eu não vou conseguir chegar a tempo. São 2 horas até o local do batismo e mais 2 horas para voltar. Ele disse: não tem problema. Tem um pequeno, tem um rio, e não fica muito longe da cidade. Podemos ir até esse rio e batizar lá. Leva cerca de meia hora para chegarmos lá. Então eu concordei. Quando chegamos ao local do rio, eu estava nervoso. Tivemos que conduzir essas 22 pessoas em fila por um campo aberto, não muito longe de uma vila. Quando chegamos ao rio, havia várias mulheres hindus, lavando suas roupas. Havia outros homens hindus sentados em um barranco. E eu estava nervoso com isso. Porque eu sabia que essas pessoas sendo batizadas na fé cristã seria algo ofensivo para eles. Agora, os hindus acreditam em mais de 140 mil deuses diferentes. E um dos deuses é o deus do rio. E eu estava muito ansioso. Você já passou por uma experiência em que simplesmente sentiu que algo não estava certo? Você fica bastante ansioso com isso. Os primeiros batismos correram bem. Eu estava na margem. Eu levantava a minha mão. Eu dizia: nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E os primeiros batismos realmente foram muito bem. Mas então, na terceira rodada de batismos, havia 3 pastores na água batizando. E eles iam batizar 3 candidatos de uma vez, mas o pastor do meio ia batizar uma jovem. Foi como se mãos invisíveis tivessem descido dos céus e a empurrado para debaixo d'água. Ela parecia que estava se afogando, na verdade, e saiu da água cuspindo, tossindo e ofegante. E então ela afundou de novo, cuspindo e ofegando. E eu pensei, se essa mulher se afogar nessa água e morrer, a notícia vai se espalhar por toda essa vila e comunidade. Que o Deus cobra, ou melhor, o Deus do rio, a matou. E que, se alguém se tornar cristão, esse será o destino dele. E eu chorei, Senhor, faça alguma coisa. Os outros 2 pastores que estavam ao lado do pastor central correram para ajudá-lo. Eles puxaram a mulher para fora da água. Ela estava cuspindo água. E ela se soltou deles. Os olhos dela estavam revirando na cabeça. Ela estava sibilando pela boca. Uma voz profunda saía dela, dizendo: você não pode me ter, você não pode me ter. Ela correu. Com garras de gato, pulou na minha garganta. Eu estava parado na margem. Eu dei um passo para trás. A margem estava enlameada. Ela escorregou e caiu, se contorcendo, chutando. A esposa do presidente da conferência estava ao meu lado. E eu peguei. Falei: você tem uma Bíblia? Ela disse que sim. Ela me deu uma Bíblia, e eu me ajoelhei na lama. Coloquei a Bíblia na cabeça da mulher, e ela estava chutando e se debatendo. E comecei a orar e orar, e orar e orar. E enquanto eu orava, logo essa mulher ficou mole, completamente mole. Nós a levantamos. Ela disse: pastor, posso ser batizada?
Havia um novo sorriso em seu rosto, um novo brilho em seus olhos. Nós a levamos para a água, a batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mais tarde, no ônibus, fiquei sabendo que ela tinha se envolvido com espiritismo e adoração demoníaca quando criança. Agora, existem 3 níveis de atividade demoníaca. Primeiro, há a tentação. Todos nós somos tentados pelo diabo. Em segundo lugar, há a opressão. Se você cede à tentação, acaba sendo oprimido pelo diabo se continuar cedendo. Mas a possessão não pode acontecer a menos que você escolha voluntariamente. Porque, se uma pessoa não escolhesse voluntariamente, o diabo possuiria todo mundo. Então, não fique com medo pensando: essa pessoa está possuída, aquela pessoa está possuída. O diabo simplesmente pode descer sobre elas. Não, de jeito nenhum. Elas podem ser tentadas, podem ser oprimidas pelo diabo, mas não possuídas, a menos que façam essa escolha. A oração intercessória é incrivelmente poderosa. Quando orei por aquela mulher, naquele dia, na lama, à beira do rio na Índia, vi mais uma vez o poder da oração. Jesus Cristo acreditava no poder da oração. Antes de seu ministério e de escolher os discípulos, ele orou. Antes de ir para Jerusalém para a crucificação, ele orou. Antes da maioria das atividades do ministério, todas as manhãs ele orava. Quando você olha para Marcos capítulo 1, nós encontramos em Marcos capítulo 1 a vida de oração de Jesus claramente descrita. E nesta apresentação sobre oração, quero ser muito prático com você. Quero compartilhar com você 5 pontos principais que você pode incorporar imediatamente à sua vida de oração e que farão uma diferença significativa. Marcos 1, versículo 35. De manhã, tendo se levantado muito antes do amanhecer, ele saiu e foi para um lugar solitário, e ali orou. Há 3 coisas sobre esse texto. Primeiro, foi de manhã antes do amanhecer. Agora, isso não significa que todos nós devemos levantar às 2, 3 ou 4 horas da manhã. O que isso significa é que Jesus tinha um horário para orar, um horário regular, assim como a maioria das pessoas tem horários regulares para comer. Elas podem comer de manhã, ao meio-dia, e algumas comem à noite. Uma refeição mais leve. Mas assim como temos horários regulares para comer, assim como há horários regulares para ir ao trabalho, se sua vida de oração for esporádica, orando um dia talvez às 7h30, outro dia, talvez ao meio-dia, talvez pulando 2 ou 3 dias, você não vai ter um relacionamento muito significativo com Deus. Então, o primeiro ponto é estabelecer um horário regular para orar. Pode ser todas as manhãs. E para a maioria de nós, esse é o melhor horário. Mas talvez você seja uma dona de casa aqui. Tem alguns filhos pequenos que choram e te mantêm acordada à noite. Você precisa levantar para alimentar um bebê, talvez. Talvez o seu melhor horário não seja logo ao acordar, porque talvez você precise preparar as crianças para a escola. Mas, assim que eles vão para a escola e o bebê está dormindo e você não precisa alimentá-lo ou alimentá-la, talvez você tenha às 9h30 da manhã. Esse é o seu momento de oração. Houve épocas em que eu era o apresentador do programa It Is Written Television e eu ficava acordado até muito tarde nas minhas reuniões evangelísticas. Então, às vezes, eu só conseguia ir para a cama às 10, 10h30, 11 horas da noite. E para mim, acordar muito cedo de manhã quando eu estava. Das 7h30, 8 horas até as 11 horas da noite, às vezes seria muito difícil. Agora, não me entenda mal, todas as manhãs eu orava, todas as manhãs eu estudava a Bíblia, mas muitas vezes eu ia para o meu escritório para ter meu momento de oração mais significativo. E dizia para minha secretária, das 10 às 11 da manhã de hoje, não deixe ninguém me interromper, quero estudar a Bíblia e orar. Então, o ponto é o seguinte, e não importa quando você tem tempo ou qual é o seu horário, mas sim que todos os dias você tenha um momento regular para buscar a Deus em oração, que você marque isso como um compromisso específico diante de Deus. Agora repare aqui, a Bíblia diz no versículo 35, 3 coisas sobre a vida de oração de Jesus. Vou compartilhar com você 5 coisas práticas, sendo que 3 delas estão neste texto. Agora, de manhã, tendo se levantado muito antes do amanhecer, ele saiu e foi para um lugar solitário, e ali orava. Jesus tinha um horário para orar, Jesus tinha um lugar para orar, ele tinha um lugar solitário onde orava. Temos 27 quilômetros de trilhas na comunidade onde moramos.
Muitas vezes eu caminho por essas trilhas e oro. Tenho um escritório onde costumo ir para orar. Uma sala de estar onde tem uma poltrona especial em que costumo sentar e orar com frequência. Talvez isso venha do meu pai. Meu pai se tornou adventista do sétimo dia quando tinha 33 anos. E se tornou um cristão realmente comprometido. Na época, eu ainda não era cristão, um cristão comprometido. Fui criado por uma mãe católica romana maravilhosa. Estudei em escolas católicas. Mas agora tenho 60 anos. Na época eu tinha 16, 17. E me lembro. Eu era atleta, jogava golfe, jogava basquete. A televisão tinha acabado de chegar e eu chegava em casa à noite. 10h30, 11h, 16, relógio. Programas, Delate, Late Show, via mais imagens com chuvisco na tela do que imagem de verdade, sabe? Às vezes era assim. Mas havia uma fresta na porta onde ficava a nossa TV, e eu olhava para o outro cômodo. Era tipo uma sala de leitura, mais parecida com uma sala de estar. Tínhamos uma velha poltrona de vinil preto e branco, com estofado saindo para fora. A gente não era uma família muito rica, de jeito nenhum. E aí eu via meu pai ajoelhado naquela cadeira, e ele estava orando: Ó Senhor, abençoa meu menino. Ó Senhor, o Mark é um bom menino, mas ele não te conhece. Abençoa meu menino. As orações dele tocavam meu coração. Ele tinha um lugar para orar. Ele orava naquela velha poltrona preta e branca. Aquela virou a cadeira de oração dele, a cadeira da oração. Você tem um horário para orar? Você tem um lugar para orar? E então a Bíblia diz, e Jesus orou. Agora, as orações de Jesus não eram necessariamente orações silenciosas. Você se lembra de Lucas capítulo 11. Agora, não me entenda mal. Você pode orar em silêncio, a qualquer hora, em qualquer lugar que quiser. Eu costumo orar em silêncio, mas há algo especial em orar em voz alta. Em Lucas 11, versículo 1, diz, e aconteceu que, enquanto ele orava em certo lugar, quando terminou, um dos seus discípulos lhe disse, Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos seus discípulos. Como eles sabiam que ele havia parado? Porque o cristão estava orando em voz alta. E eles nunca tinham ouvido ninguém orar daquele jeito, e queriam aprender a orar. Em Mateus capítulo 26, você se lembra que Jesus vai ao Getsêmani? Ele tinha um momento de oração. Ele costumava ir de manhã, às vezes à noite, ao Getsêmani. Ele tinha um lugar de oração, ajoelhando-se debaixo das oliveiras, no silêncio, para orar. E ele tinha como ele orava? Olha. Mateus 26, versículo 39, experiência no Getsêmani. Jesus foi um pouco mais adiante. E se prostrou com o rosto em terra e orou, dizendo, percebe? Ele orou, dizendo, meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Você deixa seus olhos descerem. Versículo 42. Ele foi novamente pela segunda vez e orou, dizendo, ó meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem que eu beba, que seja feita a tua vontade. Agora você desce até o versículo 44. Então ele saiu e se afastou. Novamente orou pela terceira vez, dizendo. Em outras palavras, as orações de Jesus no Getsêmani eram orações vocais. Provavelmente um dos textos mais claros sobre isso na Bíblia é Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5. E estamos olhando lá. Para Hebreus 5, onde fala sobre a oração de Jesus, os métodos da oração de Jesus. Hebreus capítulo 5, versículo 7. O qual, nos dias da sua carne, tendo oferecido, com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas àquele que podia livrá-lo da morte, e foi ouvido. Então Jesus ofereceu suas orações com clamores veementes e lágrimas. Ele está orando em voz alta. Alguém diz, pastor, não quero orar em voz alta porque o diabo não pode ler meus pensamentos, mas ele vai saber pelo que estou orando e vai interceder por mim. Ele vai interceder e tentar bloquear minhas orações. O diabo não está lá quando você ora. Eu adoro aquela declaração no primeiro volume dos Testemunhos, onde Ellen White diz que ao som da oração sincera, todo o exército de Satanás treme e foge. Então, quando você está orando, o diabo não vai estar lá. Deus te protege com bons e santos anjos. Agora, ouça esta declaração.
É uma declaração maravilhosa de um livro chamado Nossa Alta Vocação. Diz assim em Aprenda a Orar em Voz Alta. Nossa Alta Vocação, página 130. Aprenda a orar em voz alta onde só Deus pode te ouvir. Aprender a orar como? Em voz alta, onde só Deus pode te ouvir. Agora, podemos orar silenciosamente em nossa mente? Sim, com certeza. E muitas vezes é mais apropriado fazer isso. Mas se você quer um relacionamento mais significativo com Deus, um momento para orar. Tenha um lugar para orar. Aprenda a orar em voz alta diante de Deus e abra o seu coração. Veja, quando você ora em silêncio, às vezes sua mente divaga. Sua mente já se distraiu durante a oração? Ou será que sua mente já não se distraiu quando você ora, mas quando você está orando em voz alta? E sua boca precisa formular as palavras. Isso ativa o cérebro. Então, quando você está orando em voz alta e sua mente se distrai, você para de orar em voz alta. Você percebe isso muito mais rápido e consegue trazer sua mente de volta. Agora, há mais algumas coisas que queremos observar para ter uma vida de oração significativa. Como ter uma vida de oração significativa? Primeiro, você ora. Você tem um horário para orar. Um horário regular. Segundo, você tem um lugar para orar, um lugar regular. Isso não significa que você não possa orar em outros momentos ou em outros lugares. O que isso significa é que esses são seus lugares especiais para se encontrar com Deus. Em terceiro lugar, você ora em voz alta. Em quarto, e isso pode ser uma das coisas mais significativas, você usa a Bíblia como tema para a oração. A oração é o nosso modo de falar com Deus. Quando usamos a Bíblia como tema para a oração, é Deus falando conosco. Um dos momentos mais significativos que já tive na minha vida de oração foi orando através dos Salmos. Agora, eu não faço isso o tempo todo, mas se você está tendo dificuldade com sua mente se distraindo ou com a oração e não está tendo o relacionamento com Deus que deseja, simplesmente abaixe a cabeça, pegue sua Bíblia e diga, em Deus, fala comigo através da tua palavra. Eu vou orar a tua palavra de volta para ti. Então eu começo a ler. Posso ler em voz alta. Bem-aventurado o homem. Estou lendo o Salmo 1, ensinando você a orar através da Bíblia. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Senhor, me ensina a nunca andar no conselho dos ímpios. Senhor, ao me relacionar com pessoas hoje, pode haver algumas pessoas ímpias. Elas podem me dar algum conselho. Senhor, me ajuda a encontrar alegria e prazer em ter comunhão com os santos e o povo de Deus. E quando eu estiver em comunhão com os ímpios, Senhor, me ajuda a ser uma testemunha positiva. Mas o seu prazer está na lei do Senhor. Senhor, me ajuda a encontrar prazer na tua lei, no teu caminho. E diz, e na sua lei medita de dia e de noite. Senhor, eu não quero que minha mente fique cheia das porcarias de Hollywood ou de muita coisa que chega pela internet. Senhor, me ensina a meditar na tua palavra. E tu disseste que minha vida seria como uma árvore plantada junto aos rios de águas, que dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prosperará. Senhor, é isso que eu quero para minha vida. Eu quero isso para minha vida. Então, use a Bíblia como tema para suas orações. Por exemplo, você pode ler o Salmo 37. E enquanto estiver orando, certamente pode usar a Bíblia. Veja, a oração não é simplesmente para conseguirmos o que queremos de Deus. A oração é um canal pelo qual passamos a conhecer Deus. Salmo 37. Confie no Senhor e faça o bem. Versículo 3. É isso que quero. Quero confiar em ti. Quero fazer o bem, Senhor. Habite na terra e alimente-se da sua fidelidade. Deleite-se no Senhor. Ele te dará os desejos. Seu coração, Senhor, eu não quero os desejos do meu coração. Eu quero os desejos do teu coração. Então eu quero me deleitar em ti, Senhor, para que os teus desejos se tornem os meus desejos. Então aqui está a quarta coisa a fazer se você quer um relacionamento significativo com Deus. Use a Bíblia como tema para a oração. Você pode fazer isso nos Salmos, pode fazer nas epístolas de Paulo, Filipenses, Gálatas, Efésios, Colossenses, pode fazer isso nos Evangelhos. É maravilhoso ler sobre a vida e a morte do cristão. E você sabe, há 6 capítulos na Bíblia sobre a morte do cristão em Salmo 22. Isaías 53. Mateus 26 e 7, juntos. Marcos capítulos 14 e 15, Lucas capítulo 23 e João capítulo 19.
Você pode pegar esses 6 capítulos e passar meses neles, ou semanas, ler um pouco, orar sobre esses capítulos. Deixe Deus impressionar sua mente com o significado da cruz do Calvário. Agora, há mais uma coisa que vai ajudar sua vida de oração, então vamos resumir. Isso é o que chamamos de modelo ECTS. Agora, no modelo ECTS, a palavra ECTS, a CTS, ECTS, o GAN é adoração, o C é confissão, o T é agradecimento e o S é súplica. Então, no modelo Axé, o que fazemos é pegar um pedaço de papel e escrever A. Quero pensar em todas as coisas pelas quais vou adorar Jesus hoje. Vou te adorar, Senhor, porque Tu és o Criador Todo-Poderoso. Vou te adorar porque Tu és o meu Salvador. Vou te adorar porque Tu és o meu Rei que há de vir. Anote isso. Confesse agora. Ninguém vai ver esse papel além de você. Você pode rasgá-lo depois que terminar. Confissão. Existe algo na minha vida que eu quero confessar? É verdade. Fui impaciente aqui. Sim, contei uma meia-verdade aqui. Quero confessar isso hoje. Senhor, é por isso que sou grato hoje. Sou grato pela minha esposa, meus filhos. Sou grato pelo meu lar. Sou grato por essa mensagem preciosa. Sou grato por Jesus Cristo. Rei está agradecido. Súplica, aquilo pelo que quero orar hoje. E nós anotamos as coisas pelas quais suplicamos a Deus, pelas quais oramos. E pegamos aquele papel onde escrevemos, onde anotamos nossos pedidos de oração. Anotamos atos, adoração, C, confissão, T de ação de graças, S de súplica. E nos ajoelhamos diante de Deus, segurando aquele papel, às vezes abrindo os olhos para ver o que está escrito, e oramos por aquilo. Aqui estão 5 coisas. Isso vai revolucionar sua vida de oração. Você está pronto para colocá-las em prática. Primeiro, tenha um horário para orar. Segundo, tenha um lugar para orar. Terceiro, ore em voz alta, onde só Deus possa te ouvir. Quarto, vá até Jesus com a palavra dele e ore usando a palavra para ele. E quinto, use o modelo ECTS na adoração, confissão, ação de graças, súplica. Se você seguir esses princípios práticos, terá uma vida de oração significativa que mudará sua vida para sempre. Vamos orar. Pai do céu, te agradecemos porque o Senhor nos convida a orar. O Senhor disse, impeçam e lhes será dado. Procure e você encontrará. Queremos te buscar. Tu disseste, buscar-me-eis e me achareis. Jeremias 29, versículo 13. Vocês me buscarão e me encontrarão quando me buscarem de todo o coração. Queremos ir até Jesus com todo o nosso coração. Nós te louvamos e agradecemos porque não só porque desejamos ir até ti, mas tu também desejas vir até nós, que estás pronto para ouvir e responder nossas orações, e te louvamos por isso em nome de Cristo. Amém.